Olá, tudo bem? Meu nome é Almir Cássio, sou estudante de pós-graduação da Universidade de Brasília e nessa edição do Nas Nuvens eu venho apresentando um artigo sobre as origens do funk brasileiro. Né? Esse artigo faz parte, né, do meu trabalho, que é do meu trabalho de pós, de mestrado, que é sobre o samba funk. Então, nesse artigo, né, para esse evento Nas Nuvens, eu falo um pouco sobre as origens, né, do funk brasileiro, de como que ele chegou até o Brasil e os principais atores desse movimento. Bom, eu começo meu artigo falando sobre as origens, né, da palavra funk, a etimologia da palavra funk baseado no autor chamado Ricky Vincent, né, um autor que tem um livro chamado Funk, the Music, the People and the Rhythm of the One. É um livro importantíssimo para a história do funk. E então ele vai falando um pouco sobre a etimologia do funk, as origens, origem francesa, como os plurissignificados, né, da palavra funk e como ela se modificou. Mais uma vez, fazendo um adendo, ainda hoje existe essa plurificação da palavra funk. O funk a qual eu venho trabalhado, me refiro, é o funk dos anos 70, capitaneado tendo como um dos maiores expoentes o James Brown. Então, a partir dele, da música dele, que eu venho também fazendo um estudo sobre esse estilo. E hoje, lógico, né, no Brasil a gente tem uma plurissignificação da palavra funk, né, no caso do funk carioca, que alguns já não falam mais como carioca, assim como o funk brasileiro, pois a manifestação carioca ela já se espalhou pelo país, enfim. E de qualquer forma, na continuidade, né, do artigo, o autor Ricken também ele fala um pouco sobre o funkiness, né, que é o estilo de ser funk, né, que se reflete nas roupas, nas atitudes, no comportamento, e é muito interessante esse ponto de vista dele. A partir do funkiness eu chego aqui no Brasil, no movimento Black Rio, que foi um movimento, né, dos bailes que aconteceram no Rio de Janeiro nos anos 70. É um autor, alguns autores muito importantes que trataram desse movimento foi o André Diniz e o Peixoto e o Sabadelli, né, falando sobre esse movimento. Então foi um movimento muito importante no Rio de Janeiro, um movimento identitário, foi um movimento que ressignificou, de certa forma, a identidade negra, né, daquela comunidade naquele momento ali na história do Rio de Janeiro. E é muito interessante notar também que houve também uma ressignificação no sentido de que o negro naquela época, nos anos 70, ele era muito subrepresentado. Essa representação a gente pode observar na obra do Joelzito Araújo, né, com a negação do Brasil, como que o negro era visto nas novelas e tudo mais. A partir desse movimento Black Rio dos anos 70 é que surgiram o funk brasileiro, né, que até a época chamava-se soul, funk, enfim. E alguns personagens, né, que tiveram contato, né, com os movimentos funk e também Black Power nos Estados Unidos, como Tim Maia e o Tony Tornado, também trouxeram para o Brasil essa identidade, né, negra, essa identidade muito forte. Então, e a partir disso, e a partir do movimento Black Rio e desses personagens, começou a surgir a manifestação musical, né? Hoje também a gente pode entender como uma materialização musical desse funk, né? Desse movimento. Né? Então, alguns artistas, como, né, o Raul de Souza, o Dom Salvador, iniciaram uma materialização musical do funk, né, americano à música brasileira. E essa materialização se completou, vamos dizer assim, lógico que ela não terminou, mas que ganhou uma identidade, uma materialização mais forte a partir do surgimento da banda Black Rio, que fez essa junção do funk norte-americano com as influências da música brasileira, como o samba e o baião. Né? Então, a partir dessa origem, né, vamos dizer assim, do Dom Salvador e o Raul de Souza e da banda Black Rio, começou-se
E também tem o Jorge Ben, entre outros artistas, logicamente, Cassiano, Hildon, e começaram esse movimento do funk brasileiro, que depois começou também, teve repercussões e, enfim, em outras nomenclaturas como samba funk, samba rock, enfim. Então, de forma resumida, meu artigo fala sobre essas origens e sobre esses caminhos que o funk americano percorreu aqui no Brasil e até se materializar em diversas manifestações musicais. Muito obrigado.